Mais um episódio especial e cheio da presença de Deus no nosso podcast Prosa Séria. Já quero aproveitar e convidar você para se inscrever no nosso canal do YouTube, tem também o Instagram, já corre lá e já se inscreve e também já ativa o sininho para você ser avisado todas as vezes que for ter episódio novo, tá? Nós vamos falar de uma pessoa aqui, de um testemunho impactante. Mas antes de falar, eu também quero falar de um parceiro nosso, que é o Salão Sempre Bela. Esses cabelos aqui, belos aqui, é do salão. O Guilherme que arruma meu cabelo. As meninas também, hoje foi a Jade que preparou, fez a minha unha. Quem mora ali no Areal, Águas Claras, ali perto, dá um pulinho lá, eu vou deixar aí o telefone, o endereço, tudo certinho para você aproveitar. O tratamento é VIP. A Gilza, proprietária do salão, é maravilhosa. Então corre lá e aproveita, tá bom? Então nós vamos aqui, gente, falar de algo que foi o poder de Deus, impactante, de uma pessoa que a gente olha para ela e já sente a presença de Deus e se apaixona. Uma missionária abençoada que teve algo que era para a morte, mas que se tornou para a glória de Deus. Então, nós queremos ouvir, eu sou Socorro Saraiva, e nós queremos ouvir agora a missionária Laura Pacheco, mulher de Deus, cheia da unção, lindíssima, abençoada. Missionária, seja bem-vinda, que o Senhor te abençoe e te use poderosamente nesse podcast. Eu quero que você fale sobre você e se apresente. Amém, glória a Deus. Eu gosto de falar do Senhor Jesus, mas primeiro eu quero me apresentar para que saiba quem, né? Meu nome é Laura Pacheco, mais conhecida mesmo como Laura Pacheco. E estou muito agradecida a Deus por estar aqui, por ter recebido esse convite. Mas antes de falar de mim, eu quero falar um pouquinho de Deus. Pedir para que a pastora leia um versículo para mim que fica em Efésios 6 e no verso 20. 20. Olha que tremendo esse versículo que a missionária Laura pediu aqui, gente. Pelo qual sou embaixador em cadeia, para que possa falar dele livremente como Devo falar. exatamente, como me convém, como deve Falar. ser falado. Que coisa tremenda, Exatamente, né? missionária. Então, é o nome do Senhor Jesus, que não deve ser dito em vão, mas sim, como estamos na presença dele, podemos falar assim de nós. E graças a Deus, estou muito agradecida por esse convite. E a senhora, quero falar um pouco de mim. Nós queremos ouvir o que Deus fez na sua vida, a mudança, porque eu já ouvi, né, um pouco do seu testemunho de algo que era para a morte, mas foi para a glória de Deus. Então fique à vontade para falar aquilo que o Senhor tem feito. Sim, pastora, eu tive um AVC aos 55 anos e cheguei no hospital mal e o médico dali me transferiu para outro hospital. Eu sei que eu cheguei numa cama, sendo Mas medicada, antes disso, missionária, sua vida tranquila, normal, saudável, saudável, minha vida trabalhando normalmente. trabalhando normalmente, sempre trabalhei, sou costureira, orgulho da profissão que Deus me entregou. E morando, né? Sou costureira de Belo Horizonte, como diz, né, o povo. E aí, o que que acontece? Um dia fui dormir com minha mãe e acordei às 4 horas da manhã, sem movimento algum, ao meu lado esquerdo. Eu tentei levantar, mas eu caí. Eu não sabia explicar por que eu caí. Chamei o meu esposo e falei com ele, me leva no banheiro. Ele me soltou, quando chegou no banheiro eu caí. E ele disse para mim, o que está acontecendo? Eu falei assim, eu acho que estou tendo um AVC. E que a pessoa que tem AVC, normalmente ela tem os sentidos de falar, de pensar, e às vezes, mas não tem movimento. Já nesse momento eu já estava com minha boca toda torta.
Ele ficou tão apavorado que mandou preparar para mim um chá de imediato, um chá para que eu tomar para poder aguentar chegar no hospital. Um chá de folha de mamão até. Tomei esse chá e comecei, com licença de todos que estão me vendo, a vomitar. Sim. Muito, muito. Dali eles me transferiram para outro hospital. E ali o médico foi me fazendo perguntas, e eu não conseguia responder, porque eu respondia tudo, sabe? Para mim eu estava falando certo, mas não estava. E o médico cobria o rosto, a boca, porque ele não estava suportando o cheiro, tanto para cima quanto para baixo. Meu Deus. E fiquei ali internada, achando que eu ia morrer. Vou morrer, mas vou morrer com Deus. E perguntei para Deus assim: Senhor, se quiseres me levar, eis-me aqui. Pode me levar, mas não me deixe perder a salvação. Ou me cura, mas eu não quero andar arrastando pelo mundo. Eu não quero, Deus, eu não quero andar arrastando pelo mundo. E Deus teve misericórdia de mim, que eu cheguei naquele hospital, numa cama, no prazo de 3 dias, eu saí andando. Mas ali eu estendia minhas mãos para o Senhor e disse para Ele: se quiseres me levar, eu te entrego a minha vida, mas não deixa eu perder a minha salvação. E se quiseres, pode me curar, Senhor. O Senhor pode me curar. Me curando, eu farei o impossível para mim, mas possível para o Senhor. Seja feita a sua vontade na minha vida. Glória a Deus. Eles não conseguiam, os médicos, os enfermeiros, não achavam veia em mim para conseguir aplicar um soro, aplicar os remédios. A minha filha, que estava aqui em Brasília, ela foi de imediato para Belo Horizonte. Ela me viu nas condições que eu fiquei. E ali fiz os tratamentos determinados. Quando fez no prazo de 3 dias, para a honra e glória do meu Senhor, Aleluia. eu saí daquele hospital andando. Meu Deus. Andando. Você fez um propósito com Deus, Um falou com propósito Deus. com Deus. Glória a Deus. Saí andando, pastor. E obedeci à medicina, continuei nos tratamentos. E antes disso, o médico disse para o meu esposo e para a minha filha, e disse: ela pode viver mais 10 anos. Se você tiver muito cuidado com ela, ela pode viver mais 10 anos. Você tinha quantos anos nesse período? 55 anos. 55. Hoje, eu estou com 78 anos. Glória a Deus. Graças a Deus. Glória Graças a Deus. E tem vivido bem, bons momentos. Graças a Deus, alimento bem, durmo bem. E aí o médico falou desse período que você poderia viver até, se fosse bem cuidada, bem tratada, seria em torno de uns 10 De uns anos. 10 anos. Aí você voltou para casa, começou a fazer os tratamentos e tudo. Exatamente, e fiz os tratamentos. Fiz tratamento por mais 4 anos. Fiz 4 anos, eu falei para Deus assim: ah, Deus, eu não quero tomar remédio mais não. Não vou tomar, vou provar minha fé. Eu não vou tomar remédio, não vou ser usuária de remédio. O Senhor pode me levar. Eis-me aqui, Senhor. O Senhor já me deu a oportunidade de ter aqui, o Senhor cuidou de mim. E eu não vou tomar mais remédio. E parei de tomar mesmo. Peguei todos os remédios e joguei fora. Era muito, eu tomava remédio de 5 qualidades de remédio por dia. Não tomei. Aí esperei se eu ia ficar bem, se eu ia morrer, digamos assim. Se passou um mês e tanto, foi se eu vou voltar na minha médica. E ela disse para mim: e aí, dona Laura, tá tomando os remédios direitinho? Eu falei: eu não. Mas, dona Laura, a senhora vai morrer. Eu falei: ah, mas eu vou mesmo.
Não é no meu tempo, é no tempo de Deus, a senhora também vai morrer. Né? Então, eu não vou tomar remédio, doutora, eu não vou. Deus quiser me curar, Ele vai me curar. E se Deus quiser que eu morra, Ele não deixa eu perder minha salvação, é tudo que eu quero. Tudo que eu quero, tudo que eu preciso. Então, esperei um tempo, esperei se eu ia ficar bem. Ela falou assim, você toma menos remédio da pressão? Eu falei, tomo da pressão. Aí eu perguntei para ela, doutora, mas se eu tomar os remédios da pressão, eu fico curada? Não tenho, nunca mais vou ter AVC? Ela falou assim, olha, pressão não tem cura. Foi para agora que eu não vou tomar. Eu não vou ficar curada mesmo, então eu vou esperar em Deus. Se Deus quiser me curar, Ele vai curar. Mas não vai ser o remédio, não, doutora. A senhora me desculpa, respeito a medicina, mas eu não vou tomar. Porque minha conta é risco. E assim foi. Esperei um tempo, esperei mais um tempo e fiquei bem. Quanto mais eu esperava, mais cuidei bem da minha alimentação, evitei comer comida com muito sal, água, tomar água direitinho. Eu comia as comidas quase sem sal, para não passar mal mesmo, a oleosidade. Comecei a evitar tudo. E só um detalhe, para quem está nos assistindo, às vezes você está vivendo algum processo e pode ser que esse testemunho venha ativar a sua fé, mas Deus tem um particular com cada um. Eu já vi pessoas parar de tomar remédio e não ser curada. Esse foi um particular com a missionária Laura, né? Então, assim, ela respeitou a medicina, mas foi algo que o Senhor trouxe para ela, né? Então, tem pessoas que estão fazendo tratamento, acompanhamento, estão indo bem com a medicação, continue. Mas se Deus falar, é outra coisa, foi o que aconteceu com a missionária, né? Exatamente. Respeitando a medicina, mas respeitou também a ordem de Deus, que foi algo que Deus trouxe ao seu coração e moveu a senhora de muita fé, né? E aí você sentiu que não, agora é para eu parar, para quê? Para esse momento, né? É que Deus faz a obra dele na minha vida. Deus quer fazer a obra e eu estou evitando, porque enquanto eu tomo remédio, Sim. eu não estou deixando de acreditar no meu Deus. E parei de tomar os remédios. Aí, doutora, fiquei indo, frequentando, normal, esperando em Deus e etc e tal. Aí, quando foi um dia, eu cheguei na igreja e falei para o meu pastor, falei, pastor, já tem uns 2 anos que eu estou frequentando a tua igreja e até hoje você não me deu nada para eu fazer. Deus fez tanto por mim, eu não fiz nada para ele. Ele falou comigo assim, vai orar que Deus fala contigo. Eu falei, então tá. Eu orei e jejuei por mais 2 anos. Jejuando por 2 anos. Continuei jejuando, orando, jejuando, Jesus. Eu quero fazer sua obra, Senhor, eu quero fazer tua obra, Senhor. O Senhor fez tanto por mim, eu não fiz nada para o Senhor, eu não fiz nada, eu estou só na igreja alisando banco, e eu não vou aceitar isso na minha vida, Jesus. Tem misericórdia de mim, Jesus. Aí qual foi um dia, algo que eu já poderia ter dito lá atrás. Eu disse para Deus assim, Senhor, o que queres que eu faça? Era num domingo, eu tinha acabado de chegar da escola bíblica dominical. Deus falou no meu coração, faz o que mais gosta. Aí eu dei um grito bem alto, mas eu gosto de dançar. Eu vi as meninas da igreja dançar para o Senhor e eu achava aquilo muito lindo. Deus, sabe que Deus está recebendo? Se for assim, eu vou fazer isso também, dançar. Aí desliguei o fogo das panelas, eu estava fazendo almoço, era mais ou menos umas 11 horas da manhã, eu tinha acabado de chegar da igreja. E falei assim, estou indo procurar agora quem me ensina a dançar. Quem vai me ensinar é Jesus Cristo. Mas eu preciso de alguém que me ensine a técnica. E saí, peguei a minha sombrinha e saí no sol quente, chorando. Pastor, eu subi chorando, desculpa. Meu Deus, pode ficar à vontade. Eu subi chorando e falando com Deus, Pai, o Senhor fez tanto por mim, eu não fiz nada. Me ajuda a fazer algo para te adorar. Fui para a igreja de novo. Cheguei lá, o esposo da Chayenne, a
pastora deve conhecer a Chayene. Conheço. Uma bênção. Encontrou o esposo dela, foi onde está a Chayene? Foi estar na casa da minha mãe. Foi, eu vou lá agora. Pastora, eu cheguei, eu peguei a Chayene por aqui. Eu falei, Chayene, me ensina a dançar, pelo amor de Deus. Meu Deus. E a Chayene, ela é professora, né? Professora. Ela falou assim, o que está acontecendo, irmã Laura? Eu falei assim, não me pergunta, por favor, só me ensina. A Chayene falou, tá bom, eu te ensino. A partir de segunda-feira eu compareço no endereço tal. E eu fui. Comecei a fazer aulas com a Chayene aos 60 anos de idade. Meu Deus, nunca é tarde. Nunca é tarde para cumprir aquilo Glória a Deus. que Deus manda. Aleluia. Aí a Chayene falou assim, tá bom, vou te ensinar. E começou a me ensinar. Amo a Chayene. Deus em primeiro lugar. Ela é muito carinhosa, muito simpática, ótima professora. Quem precisar de... Quem tiver esse desejo no coração, por favor, vá procurar a Chayene, É, né? ela é uma bênção. Vá procurar a Chayene. Só entrar nas redes sociais que encontra ela, tá? Ela está ali no setor O, mas encontra ela, em nome de Jesus. E aí, quando ela iniciou, você iniciou já com a turma grande mesmo? Como é que foi? Ah, ela falou assim, olha, irmã Laura, eu vou te ensinar, mas com uma condição. A senhora vai fazer aula junto com as menininhas de 4 anos. Eu falei, De não tem pro- balé. É. Eu falei, não tem problema, eu aceito. Aí você tem que fazer aula com as meninas de 4 anos, porque a sua flexibilidade não convém dançar com as meninas maiores. A senhora pode ter uma lesão e eu não posso se sentir culpada por isso. Eu falei, não tem problema, eu sou obediente, mas me deixa ficar. E ela deixou. E aí eu comecei a fazer aula com as menininhas. Ai, que coisa mais linda, que vontade. Eu tomei tanto amor de cuidar, de fazer aula com as crianças, que hoje eu sou professora de crianças na minha Meu igreja. Deus, Cuido de criança com o maior carinho. que É bênção. muito bom, muito bom. Se já amava, passei a amar muito mais. E ali eu falei com ela que eu queria aprender mesmo, que ela pudesse me ensinar. Que eu ia responsabilizar por mim mesma. E comecei a fazer as aulas com ela. Eu fiz aula com a Chayene por 2 anos e meio, só de flexibilidade. Mas já dançando, eu já comecei a ter dançar na igreja. Quando fez 2 anos e meio, Deus falou comigo. As outras vezes eu pedi para Deus, eu pedi para Deus me ouvir. Esse dia foi Deus quem me chamou e falou comigo, para eu dançar a nossa partida de ponta. Meu Deus. Eu acordei, Deus falou comigo assim, levanta-te, vai até a tua cozinha que eu vou esticar a tua musculatura. E eu levantei, fui até a cozinha, eu nem sonho, pastora. Eu senti minhas musculaturas esticando, as minhas juntas estalando. Meu Deus. Oh, Jesus, que emoção. Que coisa linda. Meu Aí eu Deus. cheguei na sala de aula com a Chayene no dia seguinte e falei para ela, Chayene, Deus falou comigo essa noite, que é para eu dançar na sapatilha de ponta. Ela falou assim, não, não, senhora. Não, senhora. Na sua idade, eu já tinha 60, essa hora já 62 anos. Dançar em sapatilha de ponta é para quem já faz aula mais nova. Na sua idade, não convém. Falei, Chayene, por favor, deixa eu dançar. Deus falou e eu vou. Se Deus me curou de um AVC, Deus cuidou de mim até agora, por que eu vou ter medo? Deixa, por favor. Ela falou, por sua conta e risco. Eu falei, eu assumo. Por minha conta e risco. Eita, Que eu glória. creio no Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Tudo bem, então vai comprar essa sapatilha. Me deu o número que eu deveria usar, fui lá, comprei e comecei os treinamentos no mês de maio. Você De pensa? qual ano?
O ano é assim, tem que somar até as contas, que a idade não ajuda a gravar Ah, tudo não, nos mínimos então, detalhes. Eu só posso sim, dizer que eu comecei aula com 60 anos, com sim, 62 eu já sim. estava numa boa flexibilidade. Foi quando eu pedi a oportunidade para dançar na sapatilha de ponta, e era Hum, mês de maio. meu Deus. Era mês de maio. Aí ela falou assim: tá bom, tudo bem, vou te ensinar. E começou a me ensinar. Dia 27 de setembro, eu dancei com ela no teatro, na sapatilha de ponta. Deus. Que coisa linda, missionária. 27, isso foi no mês de maio. Junho, julho, agosto, setembro. Eu dancei na sapatilha, eu estava já na sapatilha de ponta. Deus me entregou essa, Glória a Deus. esta oportunidade aos 63 anos de dançar na sapatilha de ponta. Meu Para Deus. quem nunca tinha dançado na vida nesse sentido. E Eita me Deus. apaixonei. E me apaixonei. Jesus, cada vez que eu subia na sapatilha e levantava minhas mãos, Senhor, cada vez que eu levantava as minhas mãos, uma alma de ser salva. Esse é meu propósito com Deus. Glória a Deus. Outro propósito que eu fiz com Deus, que se Ele me curasse, me desse essa oportunidade de dançar para o Senhor, eu nunca mais na minha vida pintaria o meu cabelo. E nunca mais pintei. Eita glória. Nunca mais pintei e nem pretendo pintar. Nunca mais. E Deus tem me honrado. Tá, aí foi, né? Antes de eu voltar lá atrás um pouquinho, pastora, tá, me dá licença, é o seguinte, enquanto eu fazia minhas aulas de dança, eu tinha vontade, sim, de dançar, mas eu tinha vergonha que alguém pudesse rir de mim. Sim. Aí, meu Deus do céu, como é que eu vou dançar na minha idade? Dançar, todo mundo vai ver, o pessoal vai rir de mim, o que que eu faço? Aí nós estávamos indo para uma vigília em Águas Lindas. Numa curva, o carro do meu esposo capotou 3 vezes. Meu Deus. Capotou e bateu na via de trânsito rápido, com as rodas para cima, acelerando e a gasolina derramando em cima de mim. Meu Deus, misericórdia. Ele conseguiu me soltar do cinto de segurança e abriu o vidro com as mãos que ele não achava nem a maçaneta. O Aham. carro acelerado, gasolina caindo. E me tirou, me puxou pelo vidro. E puxou a mocinha que nós estávamos levando, que estava no banco de trás, puxou ela também pelo vidro. E nem os meus óculos não saíram do meu rosto. Meu Deus. Nem o óculos não Que saiu. livramento. Foi um livramento. Aí eu peguei, fui dentro do mato, enquanto foi chegando. Deus pôs a mão lá na frente e disse para ninguém vai. Eu creio que Deus fez isso. Sim. Ninguém vai enquanto os meus servos não for salvos. Liberto daquele acidente. Aí o que acontece? Enquanto foi chegando gente para ajudar ele a virar o carro e desligar, eu fui para dentro do mato, um matinho ali por perto, dobrei meu joelho no meio do mato e falei com ele: Senhor, me perdoa, Jesus. Me perdoa, Jesus. Eu falei com o Senhor que se o Senhor me curasse, eu fazia algo para o Senhor. E eu estou tendo essa oportunidade, estou fazendo aulas de dança, mas não estou tendo coragem ainda de ir dançar. E Deus falou comigo que eu pudesse, que ninguém ia rir de mim, se quisesse rir, pudesse rir. Falei, é mesmo, é verdade. Quem quiser rir de mim, pode rir. A boca é deles. Mas eu vou dançar assim, a partir de hoje, nunca mais eu teve vergonha. Foi aí que eu tomei essa decisão mesmo de dançar mesmo e levar a sério. Eu considero a dança, que é a palavra que todo mundo mais conhece, mas lá dentro de mim diz que é uma ministração de adoração a meu Senhor. Glória a Deus. É uma adoração. Eu já vi muita gente, porque lá na nossa igreja tem também as meninas que dançam e também são alguns grupos. Tem o Kids, tem o Teens e o jovem e tem as mais maduras, né? Que já são as irmãs. E tem muita gente que não leva como ministério, quem vê de fora, quem vê de fora. E eu acompanho elas em reuniões e alguns ensaios, algumas coisas, e eu vejo a seriedade delas, tipo,
quando vão fazem proposta de jejum e oração, Sim, ensaiam várias vezes para apresentar o melhor para Deus. E tem pessoas que olham e se trava por dentro por causa de um pensamento que não é de Deus. Por uma religiosidade, muitas vezes. Tem muitas pessoas das que são tão vezes. religiosas que olham, ai, para que aquilo? Mas é uma adoração. É uma Deus está ali adoração. recebendo. E eu sempre falo assim para as meninas que exercem esse ministério, esse chamado, tem que fazer para Deus. Está fazendo para Deus, quem está recebendo é Ele. Quem critica, quem olha, quem Quem fala, olha, não tem problema, não é para aquela pessoa, mas quem está ali recebendo é Deus, o esforço. Então, assim, eu acho muito bonito. Eu vou até falar para as meninas lá da dança, ouvir o seu testemunho para entender a seriedade que é e o tanto que Deus ama. Quando amém. a gente entrega com tanta ousadia para você ver. Quando aconteceu o acidente com a senhora, na mesma hora a senhora falou: Senhor, eu quero fazer, mas a vergonha muitas vezes travava. Exatamente. E era o seu chamado, era aquilo Queria que que eu Deus fizesse. falou com a senhora quando a senhora estava ali. Deus, mas o que que eu vou fazer, né? Aí o É, que eu amo dançar, e Deus, é isso que eu quero, né? E aí hoje em dia pode continuar, missionária. pois é. Então, creio eu, pela fé, que Sim, Deus deixou esse acidente acontecer para provar para mim que Ele é Deus, amém. que Ele é Deus. Que eu havia pedido Ele essa oportunidade e não estava exercendo por vergonha, por medo que alguém pudesse achar um absurdo uma pessoa na minha idade ali também, como as jovens. Sim, Foi Jesus, pois daqui para frente eu vou. Eu sei que o Senhor vai na minha frente. E assim foi. E graças a Deus, dando continuidade à dança do balé, continuei, e graças a Deus continuo, que bênção. continuo. Tá. Aí já dancei com a Chayenne no Teatro Nacional, já dancei no SESI, no SESC, em congressos de danças em outras cidades, em Minas Gerais, Belo Horizonte, cidades de Belo Horizonte. Dancei no congresso de dança da pastora pastora Adriana, lá em Goiânia, no congresso, 9 dias, o congresso de dança, eu participei os 9 dias ali Meu dançando o Deus, tempo coisa todo. linda, gente. Foi a coisa mais gostosa, foi muito bom. Então, aí, graças a Deus, feliz da vida pelo que Deus fez na minha vida. Alguns programas de televisão também a senhora já foi. Aí, antes de ir, eu chego para Deus e falei, Senhor, até aqui o Senhor cuidou de mim, mas eu quero algo maior. Quando eu Missionária, pedi só a para Deus, a gente concluir, então, a questão do acidente, depois o pessoal achou vocês, ficou tudo bem, aí você já começou sem timidez, né? sem Mesmo. timidez, sem Glória a Deus. timidez. Então, aí o que que acontece? Eu fui, às vezes falo um pouquinho, Mais tranquilo. amém, Amém. né? Glória a Deus. Então, eu, né, continuei dançando para o Senhor, ministrando e etc, tal. Tá. Quando foi um dia, eu falei, Jesus, o Senhor me curou. O Senhor me deu a oportunidade de dançar, de ser uma bailarina, até nome de bailarina. Embora não é para concorrer com a juventude. Mas até aqui o Senhor cuidou de mim. Eu quero algo agora mais impossível para mim. Eu pedi algo impossível, o Senhor já me deu, que fui dançar na sapatilha de ponta. Agora eu quero algo mais impossível. Eu quero dançar, eu quero fazer uma faculdade. Meu, 69 anos já estava. que coisa tremenda, missionária. Eu quero fazer faculdade. Eu estava na 8ª série, primária. Eu tinha, só tinha até a 8ª série. Falei, meu Deus, como é que eu vou fazer essa faculdade? Eu vou fazer. Não sei como, o Senhor sabe. E fui para a escola, né? Fui para a escola fazer, fiz o EJA. Formei o 2º grau no EJA. Meu Deus. Depois de formada, veio o Enem. Falei, ah, você quer saber de uma coisa? Todo jovem pode fazer Enem, eu também posso. Eu vou fazer. Fiz Enem. Achei que a minha nota não estava muito boa, fiz de novo no próximo. Glória a Deus. Fiz
fiz Enem. Para o glória do nome de Jesus, conquistei uma vaga na universidade. Meu Deus, que coisa linda. Olha, que, que, que testemunho. Tem tanto jovem desistindo, né? Tanto jovem desistindo, e você vê uma história impactante dessa, de exemplo, até para mim, que às vezes não, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, acaba esmorecendo e Deus lhe dando aí tanta ousadia, tanta força para você mostrar para o mundo que idade como diz o povo, é só um número, né? Então, assim, às vezes, você tem 78 anos. 78. 78, mas tem um espírito tão jovem, que nunca que parece que tem 78 anos. É tudo a graça do nosso 78. Deus. Completo 79 em setembro agora que vem, Oh, meu né? Deus. E num 79. balé. E aí, pastor? Então, fiz o Enem, conquistei a vaga e entrei para a faculdade. Meu Deus. Meu Deus. Foi de deixar os cabelos em pé. O que eu ouvi de pessoas falar comigo, assim, inclusive até a própria família. Desiste, desiste. Eu falei, não desisto. Meu Deus. Desiste, tá difícil. Não tinha, podia estar chovendo, podia ser o que for, eu estou indo para a minha escola, para aula. Pastora, quando fez 4 anos que era o tempo de eu já terminar minhas provas e fazer o estágio, veio a pandemia. Eita. Não, eu já estava fazendo estágio, E qual era o curso? Qual foi o curso? educação física. Eu sou formada Oh, em glória! sou formada, sou bacharel em educação física. Meu Deus. Aí chegou a pandemia. Acha, meu documento está ali na bolsa. Aí chegou a pandemia, naquelas provas, meu Deus, aí pronto, aí tentava, não dava, tentava de novo, não dava, fui estudando, fui pelejando mesmo, incomodei todo mundo. Me explica que palavra é essa, me fala comigo, etc. Eu vou fazer uma prova, e, através de muita oração e jejum mesmo, eu levei mais 2 anos. Uma faculdade que era para ser feita em 4, eu fiz em 6. Mas Mas não fez. desisti. Amém. Formei ano passado, pastor. Meu Deus, Com que setenta e coisa. sete anos, estava eu Glória a Deus. ali. Foi a coisa mais linda da minha formatura. Ainda me deram uma oportunidade de ir sozinha no tapete vermelho levando a bandeira do Brasil, Que honra. sabe? Eu carregando a bandeira do Brasil, um palco enorme, um tapete enorme, desde o princípio ao fim, linda, maravilhosa, levando a bandeira do Brasil, honrando o meu Brasil. Bem. Graças a Deus. Deus me deu essa oportunidade. Mas aí não ficou só por isso, não. Eita glória. As minhas filhas colocou nessa internet e todo mundo ficou sabendo, de repente veio os repórteres, né? Aí primeiro veio a Rede Globo e queremos que a senhora vai apresentar lá na Globo. Falei, meu Jesus, mas eu na Globo, a senhora sim, queremos a senhora lá. E Que tá, e foi na bênção. minha casa e me entrevistou, a senhora pode procurar lá no Google, tá lá a vovó bailarina, tá lá Que eu contando a lindo. minha história, Bênção. Eu vi, né? tremendo. Tá. Aí fui, né? E me levaram de avião, com todo luxo, com cerimonial, cuidando de mim o tempo todo, hotel de luxo e tudo do bom e do melhor. Antes de eu falei para eles, eu vou com uma condição. Se me der a oportunidade de falar o nome de Jesus Cristo, eu vou. Se não tiver jeito, eu não vou, não. E Tá? teve a Eu oportunidade. não estou indo para pegar a palavra, estou indo para apresentar, mostrar o que Deus me deu na minha vida. Amém. Mas foi Deus, não fui eu sozinha, que eu sozinha não sou ninguém. É. E apresentei, graças a Deus, cabeleireiro, como é que fala, maquiagem, tudo. Cada hora era um, pegava de um lado. Foi a coisa mais linda, foi muito bom. Mas não ficou só por isso. Quando eu chego em casa, aí a pouco vem a Rede Record. Queremos a senhora em São Paulo. Falei, meu Deus, me dá força aí. Que coisa linda. Me dá força aí, Jesus. Eu falava, oh, meu Deus do céu, mas tem certeza disso? Não posso ser aqui mesmo, não? Não, queremos a senhora em São Paulo.
A senhora é, como eles diziam, que a senhora é empoderada, Olha. sabe? Nós estamos... Aí me enrolaram, falaram comigo que eram as mulheres mais empoderadas, que iam estar Aham. juntas. Meu Deus. Quando eu cheguei, a única empoderada era eu. Que coisa Aí isso linda. ali fez, aí fui ter um encontro com o Rodrigo Faro. Foi um susto muito grande que eu tive. Meu Deus do céu. Meu Deus, foi um Que susto. bênção. Porque pararam tudo, me colocou em um hotel, a filha foi comigo, levaram a minha bisneta, que estava escrevendo carta já há um tempo, para o Rodrigo Aham. Faro, que eu tinha vontade muito de conhecer o Rodrigo Faro, mas não imaginava que eu ia lá. Sim. E levaram a minha neta com a mãe dela para outro hotel, não deixaram eu descobrir nada, foi tudo segredo, segredo. Foi uma surpresa. Surpresa, surpresa. Meu Deus do céu. Aí me perguntaram para ela se eu tinha levado roupa para eu apresentar lá. Eu sabia para quê, eu levar um terno, uma calça social e um blazer. Pois mandaram roupa lá no hotel onde eu estava para eu vestir para poder apresentar. Roupas Olha. que eu pudesse, né, Aham. apresentar na chegada e tal. Aí me fizeram diversas perguntas e etc. E eu, como sempre, sou muito faladeira, eu falo, se perguntar, eu respondo. Hoje eu estou aqui falando muito porque a senhora me deu a oportunidade. Graças a Deus. Aí o que acontece? Aí nós queremos que a senhora venha fazer a apresentação, mostrar, tá? Que a senhora Uhum. que a senhora aprendeu. Tinha figurino já tudo pronto para mim. Figurino, sapatilha, tinha tudo pronto, Tudo. tudo. Aí juntaram todo mundo ali, um me arruma de um lado, outro me arruma de outro, etc. Tal. Eu fiz bem. E graças a Deus eu fiz o que Deus mandou. Fiz o que Deus mandou fazer. Foi bênção, Rodrigo Faro, muito simpático, muito Que educado, me bênção. tratou divinamente bem. Aquele pessoal da Rede Record, do Hoje em Dia, que estava lá, né? Aham. Que estava lá, E, deu meu e, apoio. e hoje a senhora, Deus lhe proporcionou tudo isso. Hoje a senhora também tem o seu ministério muito forte dentro daquilo que você tinha no seu coração e que Deus tem honrado. Também você recebe agendas para igrejas também, né? Está apresentando, inclusive, nós vamos ter uma conferência. E aí já está convidada, depois eu vou lhe passar a Eita, data. que O nome bênção. da conferência é Essa é a Minha História. Eita, glória. Tremenda, Glória a tremenda. Deus, eu aceito. Em E nome vai de estar Jesus lá Cristo, eu aceito. dançando, louvando ao Senhor e vai ser uma bênção. E depois Glória a disso, Deus. missionária, teve essa honra toda, isso tudo que Deus fez para honrar o poder dele na sua vida, Sim, porque a gente, muitas vezes, quando a gente se dispõe para Deus fazer, Deus faz além do que a gente pensa. além. E Eu eu não vejo assim imaginava o tanto que tanto. Deus tem honrado a sua vida e a sua fé. Depois que você se formou, exerceu a profissão, já exerceu, ou foi mais assim um sonho que a senhora tinha? Não, ainda não, porque eu tinha um desejo no fundo do meu coração de estudar. Não imaginava que eu seria, que eu dançaria, como Deus Sim. me deu a oportunidade. Mas eu tinha um sonho, sim, de estudar. Porque quando na minha infância, meu pai falava assim, filha, o que você quer ser quando crescer? Eu falei, eu quero ser professora. De quê? Eu falava, não sei. Um centro de matemática? Só o que Deus me entregar, eu faço. Minha vida foi sempre assim, com Deus, com Deus. Desde a minha infância, meu pai era uma pessoa que era católico, mas era uma pessoa que colocava a gente, já tinha o tempo determinado de todo mundo ficar em comunhão com Deus ali, tinha que, Que bênção. né? E aí, Sim, então, eu fui criada assim, na presença do Senhor na Jesus presença de Cristo. Deus. Arte, gente, já fez, já, não tem quem já fez um cadeado, algo de É, errado, mas Deus é tão bom, Deus é tão bom que verdade. ele cuida. Olha, pouco tempo, pastor, eu tive um sonho que eu estava nadando no oceano. Meu E cada Deus. sonho que eu tenho, eu creio eu que é Deus falando Sim, comigo. profético. Eu estava nadando no oceano. E como eu olhava para um lado e para o outro e não via saída. E eu descia e subia, descia e subia. Porque como que eu vou sair do oceano? Oceano, hein?
Quando veio um anjo do Senhor, ele olhou, segurou na minha mão e falou comigo, então tenha medo que eu te ajudo. E continuou comigo, junto comigo. Cada vez que eu saía do lado de fora, que eu ficava assim, assustada, eu falei, não tenha medo que eu te ajudo. Glória a Deus. E me levou até a beirada do mar, na praia. Quando chegou ali, ele simplesmente desapareceu. Ô, Jesus, mas cada vez que eu lembro desse sonho, eu penso que é realidade, foi realidade. Isso ali é Deus te conduzindo às nações, os lugares que você vai passar, e o Senhor dizendo: eu estou contigo, Eu você não estou vai se afogar, contigo. você não vai morrer, você não vai. Eu estou contigo e te levando sempre para um lugar seguro. Levando sempre a senhora para um lugar seguro. Um certo dia eu fui ministrar numa igreja e, e eu fiquei chateada porque meu marido não foi. Eu queria que ele fosse, que ele estivesse lá do meu lado e Sim. ele não foi. E eu falei assim, ô pastor, eu não vou dançar mais não, vou não. Ah, mas a senhora vai. Falei, não. Por que que você não quer dançar? Falei, não, porque meu marido não veio. Isso não tem muitos anos, muitos anos. Aí ele falou assim, mas a senhora precisava era do Espírito Santo, não é? O Espírito Santo está com a senhora, pode dançar. Falei, tá bom. Aí eu fui lá para o fundo da igreja, ali eu dobrei meu joelho e chorei diante de Deus. Falei, Deus, se essa ministração com dança te agrada, é do Senhor, foi o Senhor quem me entregou, Glória a Deus. te agrada, Senhor. Então me coloca lá no altar dançando agora. E se não for, tira ela de mim ainda hoje. Eu te prometo não chorar. Pode tirar de mim. Eu sei que eu vou sofrer, vai doer muito, mas eu vou aguentar as pontas. Mas se for do Senhor, que o Senhor agrada da minha dança, então eu quero que o mundo inteiro me veja e que haja salvação. Então, falei com Deus, enxuguei as lágrimas e fui voltar a dançar. Alguém naquela igreja gravou e postou No YouTube. não, no Facebook dela. Ah, Ainda colocou lá assim, linda, linda, linda. meu Deus. Tá. Aí no dia seguinte já tinha quase 1.000 visualizações. Olha, Foi para 2 milhões em VaptVup. meu Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Agora, pouco tempo, agora antes de eu ir para né, apresentar nessas As emissoras. emissoras, a minha neta, eu estava alongando para ir para. Eu ia fazer uma apresentação naquele dia lá na igreja da Lagoinha. A minha neta me gravou alongando. E falou assim, ô vó, mas a senhora só não teve AVC? Eu falei, sim, eu tive AVC. Mas quem tem AVC não aguenta dançar, não, vó. Eu falei assim, mas eu aguento, porque eu tenho um Deus. Por isso que eu aguento. Ela pegou, só isso que eu falei. Só isso que ela perguntou e eu alongando, nem dançando que eu estava. Ela pôs lá no TikTok dela, foi 6 milhões no VaptVup. Dentro de 3 dias, 6 milhões de visualizações. Que coisa tremenda. Para a honra e glória do meu Deus. É, Não para a minha honra, mas para a honra e para a glória do meu Deus. Senhor. Graças a Deus, graças a Deus. O que eu mais quero, pastora, a senhora me der assim, uma oportunidade de mandar uma mensagem para o mundo. Eu quero que nós, infelizmente, já estamos encerrando. E que testemunho tremendo, que mensagem de superação. Isso aí até anima a gente a prosseguir, sabe? A não desistir e saber que quando Deus tem um propósito, é levantar a cabeça, erguer e ir em frente. Ir em frente. E eu quero louvar a Deus pela sua vida e pedir para você deixar uma mensagem para essas pessoas que acham que não dá mais tempo. Tem hora que a gente se olha e fala, meu Deus, eu já estou numa certa idade, não combina mais comigo. Teve um tempo aí que eu me peguei pensando, eu sou representante comercial, sempre trabalhei com vendas. Teve um dia eu pensando, meu Deus do céu, já não combina mais comigo, tá? É, visitando cliente, vendendo e não sei o quê, e não sei o quê. Mas eu amo fazer isso, eu gosto de fazer isso. Então, assim, eu estou vendo que
é o que faz bem para a gente, que a gente tem que prosseguir no direcionamento do Espírito de Deus. Com certeza. Se Deus está abrindo as portas, então vamos lá, né? E eu quero que a senhora deixe uma mensagem de fé, de esperança, aquilo que Deus colocar no seu coração, para a gente encerrar o podcast. Pode olhar para cá e falar, missionária, o que Deus colocar no seu coração. Amém. Então, o que eu tenho para falar para quem está me ouvindo, quem me ver daqui para frente, e outras mensagens que eu já tenho gravada, tem no YouTube, eu tenho no Facebook, tenho no Instagram e demais, do Google, que vejo o quanto Deus é bom, o quanto Deus tem cuidado de mim e vai cuidar de você que tem esse desejo no seu coração. Não desista, por favor, não desista. Faz a vontade de Deus. Lembra de Noé? Noé já era idoso. Noé, o que Noé fez por nós? Nós estamos aqui, ele começou. Então, lembre que nós podemos fazer o de melhor para o próximo. Cada vez que você levantar a sua mão, levante a mão e fala para Deus: Senhor, eu quero. Senhor, eu te aceito. Senhor, eu preciso de ti. Amém. E foi assim que eu iniciei a minha carreira de adoração com dança. Pela fé. Pela fé. Eu comecei aos 60 anos de idade, hoje aos 68. Estou sempre viajando. 78. 78 anos. E sempre viajando. Nunca neguei um convite, graças a Deus. Glória a Deus. Deus me dá condições de ir. Sempre viajando aí, linda, maravilhosa. E assim, né? Ó, eu cheguei no aeroporto, encontrei um cantor desse. Como é o nome do cantor? Aquele que dança coisa, música do mundo aí. Que dança, pensa, esqueci o nome Não dele. sei. Aí eu só falei para ele assim, eu me envio e comecei a conversar com ele, eu estou cansada, que eu estou vindo do lado do Rodrigo Fara. Ah, não, então vem tirar foto comigo, vem, glória a Deus, aleluia, glória é assim que Deus faz. Sim. Por uma conversinha, a conversa rende. É. E chega no altar do Senhor Jesus Cristo e as pessoas. Tudo estratégia de Deus, né? Para Estratégia alcançar as de pessoas. Deus, estratégia de Deus para alcançar almas. E é tudo que eu quero. Amém. É tudo que eu quero, em nome de Jesus. E eis-me aqui, se alguém tiver o desejo de me convidar para que eu vá ministrar na tua igreja ou mesmo numa outra programação, pode contar comigo. Enquanto eu tiver vida e saúde, eu estarei fazendo a obra do Senhor conforme Ele me confiou. Amém. Não desista, não desista. É difícil, sim, é muito difícil, Mas não é impossível. mas não né? é impossível. Glória a Deus. Que Deus abençoe cada pessoa, em nome de Jesus, que haja salvação, que alegre o coração das crianças, o coração da juventude, que alegre os idosos e sabe que ainda existe vida aí. É verdade. E essa sua saúde toda é muito interessante, porque a senhora decidiu mudar a alimentação, se exercitar e tudo, e muito forte também a presença de Deus, como contribui, né? Amém. Como contribui. E missionária Laura, foi uma alegria muito grande ter você aqui. Foi uma bênção saber a sua história e saber as formas diferenciadas que Deus age. E eu oro para que o Senhor te leve muito mais além do que o seu Eu coração recebo deseja. em nome de Jesus Cristo. Porque grandes coisas o Senhor fará. Eu tenho certeza que esse podcast aqui, a sua história, vai impactar muita gente que quer parar, Eu creio. que vai animar para a pessoa prosseguir, porque Deus ele tem propósito em tudo, né? Então, louvado seja Deus pela sua vida, Amém. pelo seu chamado, pelo seu Amém. ministério, por você não ter parado, por a senhora ter decidido prosseguir e estar aí fazendo a diferença na vida de muita Amém. gente. Tá E bom? vou mais longe. Vai, com toda Eu certeza. vou mais longe. Com toda porque eu creio. certeza. Vai sim. Gente, muito obrigada. Que Deus abençoe. Amém. E muito obrigada aí à missionária Laura Pacheco. Uma bênção.
e muito obrigado por tudo. Que o Senhor te abençoe, Eu viu? recebo. Em nome de Amém. Jesus Cristo. Deus Obrigada abençoe. pela oportunidade. Amém. E é isso.